Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 121. Perdemos. Fala, Arthur. Bom, não tem muito o que falar, não tem aquela introdução empolgante que a gente costuma ter nos podcasts. É uma derrota muito doída, sofrida, o time lutou até o último minuto, mas infelizmente não foi possível trazer esse sexto anel para Foxborough. Pois é, gente, não esperem um clima muito animado aqui hoje. A gente tá, aliás, gravando na segunda-feira, um dia depois do Super Bowl, então não tem nem como tá muito animado aqui. Mas, como de praxe, a gente trouxe a equipe toda, igual a gente sempre gosta de fazer no último podcast da temporada. Então temos aqui Eduardo Morgado. Fala, Edu. Tudo bom, Felipe? E aí, Gabriel? E aí, Arthur? Bom, todo mundo que deve estar ouvindo, acho que deve estar com a mesma sensação que a gente. Acho que não deve ter um torcedor muito feliz ouvindo esse podcast depois que a gente perdeu, mas, bom, vamos tentar dar uma pincelada, falar um pouco do jogo e o que a gente tá achando do time. E aí, Gabriel, aquele gosto de meia molhada na boca. Fala aí, galera. Não tem muito o que falar, né? Brady passando para 500 jardas e a defesa sendo a mesma coisa que foi no início da temporada. É difícil até de querer analisar a fundo. Hoje eu olhei a reprise e foi quase que masoquismo, não devia ter olhado. Você teve coragem de assistir a reprise? Não quis. Eu também não quis, não. Esse jogo eu não assisto nunca mais. É daqueles que vai pra prateleira do nunca mais assistir. Bom, como vocês perceberam, o Sidney não tá aqui. É por um motivo especial. O Sidney, o Henrique, o filho do Sidney, primeiro filho do Sidney, nasceu na semana passada. Nasceu para ver esse Super Bowl. O Henrique e o Sidney estão em dias todos confusos, todos lotados de coisa para fazer nesses pré-nascimento aí, e agora com o nascimento do Henrique. Então, inclusive, o Sidney nem conseguiu assistir o jogo, coitado, não viu nem o Super Bowl, viu só o resultado. Então, fica aqui o nosso parabéns para ele, para Clara, o papai e a mamãe aí do Henrique, e o Sidney estará de volta assim que possível. Bom, vamos para os recados, que nos recados tem parte boa para falar. Senhor Arthur, temos uma porrada de resultados aqui das promoções que a gente teve agora nesse final de temporada. Vamos começar pela ordem. Promoção Amigo Campeão, o bolão que a gente fez por esse jogo do Super Bowl. Foi difícil achar alguém que vencesse esse jogo, porque quase ninguém apostou nos Eagles, mas teve gente sim. Aliás, teve gente que postou com bom placar, que poderia ganhar, mas não seguiu a regra. Todo ano acontece isso, cara. A galera não lê a regra e é desclassificado. Meu Deus, como é que pode? Bom, quem conseguiu foi o Emerson, o @1_Colorado lá no Twitter, que mandou um Eagles 30, Patriots 27, ficou mais perto aí de chegar no placar, como falava a nossa regra, e marcou 4 amigos dele para ganhar as camisetas. A gente já entrou em contato com o Emerson, a gente vai mandar para ele sim as 5 camisetas, e ele é então o vencedor da promoção Amigo Campeão. Próxima promoção que a gente tem para falar, Arthur, Sócio Patriotas de janeiro, certo? Temos então os 3 vencedores do mês de janeiro, do pessoal que colaborou nesse mês de janeiro. Você tem aí os vencedores? Tenho sim, Felipe. Os vencedores do Sócio Patriotas de janeiro são: quem recebeu o livro Manual do Anthony Curti foi o Fábio do Carmo. Quem ficou com o livro Crônicas foi o Guilherme da Cusacu. E quem levou a camiseta foi o Leonardo Damianic. Exatamente. 2 nomes maravilhosos aí, que é uma beleza pra falar em podcast, esses nomes que a galera manda. Aliás, do Guilherme, eu olhei umas 10 vezes pra ver se você não tava zoando a gente, se não eram esses nomes de zoeira. Bom, próximo aqui na lista é Kit Patriotas. Lembrando que Kit Patriotas e Jersey Oficial entrou todo mundo que colaborou na temporada inteira com o Sócio Patriotas, somou créditos aí e então teve o sorteio geral.
Kit Patriotas, o vencedor é o Nicolas Valentini Ito. O Nicolas tá com a gente desde o começo, a gente desde quando começou aí recebe mensagem do Nicolas, então parabéns, Nicolas, a gente vai entrar em contato com você para mandar o Kit Patriotas e a jersey oficial. Editor, põe aí o rufa os tambores aí que tá todo mundo esperando essa, hein? Vencedor da jersey oficial é o Ailton Watanabe. Parabéns, Ailton. Meu, Edu, alguém ganhou uma jersey só participando dos Sócios Patriotas, cara. Meu, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional, fantástico. Acompanha o nosso trabalho, acabou colaborando aí com a gente e vai levar uma jersey oficial dos Patriots. Bom, pelo menos se para todo mundo que tá acompanhando aí, uma dessas pessoas vão ficar contente, né? O Ailton, felizmente não levou o Super Bowl, mas pô, levou uma jersey oficial, original. E depois tira uma foto, manda pra gente aí, pra gente conferir como é que ficou aí. Pô, exatamente, a gente quer pôr no site ali, esse foi o primeiro ano dos Sócios Patriotas. Então até o Nicolas também, que ganhou o kit, se puder mandar uma foto pra gente quando receber, pra gente atualizar lá no site e colocar. Mas então, Nicolas, parabéns pelo kit Patriotas. E Ailton, você ganhou o prêmio mais esperado por todos nessa temporada, que é a jersey oficial. A gente vai entrar em contato com você certinho, pra gente ver modelo, tamanho, tudo certinho, pra chegar aí da forma perfeita pra você, essa jersey oficial, pra você vesti-la durante todo o ano. Pra quem ainda, pra quem ficou de fora ou não ganhou, começa a partir de agora de novo. Fevereiro já começa a valer os Sócios Patriotas de 2018. Vai valer até janeiro de 2019. Então começa de novo o trabalhinho aí de quem quiser, vai colaborando, vai ajudando aqui com o Patriotas, a gente pagar os custos do site. Começa tudo do mesmo, começa tudo do zero. Uma nova jersey, uma nova forma da gente receber as contribuições e colaborar de volta com vocês com esses prêmios. De novo, Ailton, parabéns, cara. Você é o grande vencedor da jersey. How you doing, guys? Yeah, we had a good chance there, and they made a good play. They made a lot of good plays today, and we battled. It was competitive, but we just obviously didn't get the job done. Bora lá então, gente, vamos tentar lembrar um pouquinho, por mais doloroso que isso seja. Aliás, duas coisas importantes. A gente vai falar aqui de Super Bowl, a gente sabe que vocês querem falar já de 2018, de quem entra, quem sai, quais são as necessidades, tudo. A gente vai falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre essas coisas no programa de hoje, mas não se esqueçam que o podcast não para na off-season, a gente vai continuar tendo programas até a próxima temporada começar, então a gente vai ter tempo para falar bastante dessas coisas. Inclusive o próximo programa a gente vai vir detalhar mais de essa questão de necessidades mesmo, onde a gente realmente acha que os problemas estão. Então a gente vai dar uma pincelada hoje para agradar um pouquinho quem quer ouvir sobre isso, mas a gente vai falar de Super Bowl também, porque não é porque perdeu que a gente vai simplesmente jogar o jogo para trás, a temporada para trás e esquecer que isso aconteceu. Acho que tem coisas legais para falar, tem coisas importantes para falar, então a gente vai falar sobre isso. Outra coisa que, como eu falei, a gente tá gravando o programa na segunda-feira, porque normalmente a gente grava na terça, a gente teve um problema de horário essa semana, então a gente tá gravando na segunda. Então algumas coisinhas que a gente fale aqui, pode ser que quando sair na quarta o programa, NFL é uma maluquice, tudo acontece de uma hora para outra, então algumas coisas podem já ter mudança, podem ter novidades, então entendam só isso, que a gente tá gravando isso na segunda, então esse dia de intervalo aí pode fazer com que alguma coisa que a gente fale aqui já fique velha. Então, como a gente sempre fala, acompanhar o Twitter, acompanhar o site, o Facebook, ajuda vocês a ficarem 100% atualizados. Dito isso, gente, o jogo foi estranho. A gente falou aqui semana passada, Arthur, de como esse ataque do Eagles era, como eu vou dizer, era completinho, assim, de não ter um cara só que ia fazer diferença. E eu acho que isso fez muita diferença. Como espalhar esse jogo foi bom pra eles. A gente até falou que inclusive, uma das teclas que eu mais bati na semana passada e durante essa semana foi falar de como o Nick Foles pra mim era importante. Que pra mim ele poderia decidir ou não esse jogo. E no fim, a gente viu um jogo do Nick Foles onde ele teve o jogo corrido funcionando, trabalhou, então ele pôde trabalhar o play action e ele não teve pressão. Então foi o jogo perfeito para ele, era tudo que ele precisava, tudo que ele queria, ele pôde trabalhar tranquilo. Eu acho que isso fez tanta diferença, cara.
Sim, concordo plenamente com você, até porque o Nick Foles foi eleito MVP do Super Bowl. Mas para mim um ponto que foi muito impactante para essa grande atuação dele, sem claro tirar os méritos do quarterback de Filadélfia, é que nosso pass rush foi inexistente, não conseguiu sacar o quarterback nem sequer uma vez. Isso assim é uma coisa que não pode acontecer no Super Bowl, e a gente bate nessa tecla há muito e muito tempo. Mesmo que a gente esteja enfrentando um quarterback que não é elite na liga, se ele tiver tempo no pocket, ele vai conseguir achar os buracos na defesa adversária. E no Super Bowl a defesa dos Patriots mostrou vários buracos e Foles conseguiu se aproveitar deles. Só o Harrison e o Flowers conseguiram produzir alguma coisa no pass rush. O Harrison produziu 6 hurries e 2 hits, e o Flowers produziu 3 hurries e 2 hits. Fora os dois, mais nada. Então, assim, como eu disse, foi tranquilo para ele trabalhar, ele teve um jogo fácil ali para ler, tempo para ler, e com a corrida funcionando. Então, era tudo que ele precisava mesmo, assim, e conseguiram trabalhar bem. Por exemplo, para ter uma noção, uma outra coisa, para um outro lado, que aliás, para mim, é uma das outras coisas que para mim ia ser toda a diferença de o quanto a pressão no Brady ia chegar. E do outro lado, a linha ofensiva trabalhou, né, Gabriel? Tipo, a gente teve um sec no jogo inteiro só que a gente tomou, aquele do fumble, no fim da partida. Tudo bem que fez a diferença, muita diferença ali, mas no resto do jogo, a linha ofensiva teve um ótimo jogo. O Brady conseguiu trabalhar. Acho que foi muito mais fácil do que a gente imaginou que seria, né? Sim, a linha ofensiva foi bem para um pass rush muito forte, como é o dos Eagles. Eu só achei que eles começaram a cansar e aí ali mais pro fim do jogo eles falharam mais. O Brady eu até comentei sobre a movimentação dele, que ele melhorou muito. Teve algumas poucas jogadas que ele teve que se movimentar, mas a linha ofensiva foi muito bem no geral, contendo o Cox, o Graham, Barnett, que são jogadores muito bons. Se você pegar esse grupo, não tem. A gente esperava muito mais pressão, de verdade. Arthur, a gente pega daí o Brady com essa situação. É uma outra coisa também que a gente vê como esse cara tira leite de pedra. Porque a gente teve a questão do Cooks. O Cooks teve a concussão ali, aquela porrada que ele toma logo no começo do jogo, sai. Aí a gente vai para um Patriots contra um ataque nosso contra uma defesa fortíssima. Sem o Cooks foi a base ali, o jogador do ataque que mais teve snap no ano inteiro. E mesmo assim o Brady vai e faz 505 jardas e 3 touchdowns, né? São números assim impressionantes que ninguém nunca viu na história, nunca mais vai ver. A atuação de Tom Brady no Super Bowl 52 foi completamente surreal. Pra mim, a melhor atuação de Brady, que seria coroada com o título, mas assim, foi uma partidaça do nosso quarterback. E essa lesão do Cooks logo na concussão no começo da partida prejudicou o ataque, mas como você disse, ele conseguiu tirar leite de pedra e Tom Brady foi Tom Brady mais uma vez. E muita gente, assim, quando acaba uma final e o time sai derrotado, fala o quanto isso pode manchar o legado de um quarterback. E pra mim, mesmo com os Patriots perdendo o Super Bowl 52, isso não manchou nem um pouco o legado de Brady, e sim aumentou. Porque a atuação que ele teve, o desempenho dele contra o Philadelphia Eagles foi uma coisa jamais vista, e é todos os méritos para o nosso quarterback, que vale destacar inclusive que os Patriots se beneficiaram muito das jogadas no huddle. E para quem não conhece muito pouco o tático da NFL, no no huddle tem mais o dedo do quarterback do que do coordenador ofensivo chamando as jogadas. Então o Brady também foi muito feliz nas escolhas das jogadas. Um amigo meu falou para mim que essa questão da performance que o Brady teve, ele falou, cara, o problema é que é um jogo coletivo e que você depende dos outros. Então não tem, às vezes você destrói o jogo, mas o resto do coletivo não segue o nível que você fez e você acaba perdendo por causa do coletivo. É isso que faz o esporte coletivo ser tão intrigante, né? De todo mundo precisar ir bem. Aí ele até brincou comigo, se fosse um jogo de tênis, por exemplo, um esporte individual, o Brady teria ganho o jogo, porque se dependesse do Brady ele jogou demais. Essa questão do Cooks, alguém aí achou que a porrada foi desleal, foi maldosa? De novo, a gente volta a falar disso, teve aquela questão do Gronk. Alguém achou que foi que teve ali mais do que precisava ali na questão? Cara, eu não acho que foi desleal, só acho que
o jogador do Philadelphia Eagles, foi com muita sede ao pote, porque Cooks ali tava meio que sem saber para onde correr, e aí o jogador viu o wide receiver dos Patriots meio que perdido no meio do campo e já deu tackle forte para evitar qualquer tipo de drible de Cooks ou algo do tipo. Para mim não foi desleal assim, ele quis dar o hit mesmo para parar a jogada, mas eu não acharia nenhum absurdo caso o árbitro tivesse marcado um unnecessary roughness, uma falta pessoal do jogador de Filadélfia. Então, eu acho assim, unnecessary roughness eu não daria, sinceramente, porque a jogada não tava acabando, o cara tava, foi o que você falou, se ninguém derrubasse ele ia correr. Então, pra mim, a porrada tem que ser forte mesmo. Eu sempre achei que tem que ser assim. O que eu achei meio complicado foi o capacete no capacete que gerou toda essa questão, a concussão e tal, e que ninguém falou nada, que passou despercebido ali como se nada tivesse acontecido. Isso eu achei um problema. O capacete no capacete eu achei um problema. Agora a força, vai bater. Você tá dentro do campo, você tá com a bola na mão, você tá querendo correr. Se você não sabe pra onde você corre, o problema é seu. É meio que essa. A próxima vez corra pra frente, cara, porque senão você vai apanhar do mesmo jeito. Eu achei meio nisso. O que pra mim foi estranho foi esse capacete no capacete que ninguém falou nada. Assim, isso passou como se nada acontecesse. E a gente sabe o quanto foi perigoso porque o Cooks não voltou pro jogo, né? Outra questão que eu ia lembrar aqui é essa questão, a própria questão do árbitro, Gabriel. Foi esse capacete no capacete que não deram nada. Teve aquela recepção que um pé meio pra fora ali que ficou estranho. O próprio TD do Eagles que o Foles recebe teve formação ilegal. Os árbitros estavam meio desreguladinhos nesse jogo, né? É o que a gente sempre fala, erro vai acontecer pros dois lados. E são humanos também, todo mundo erra, mas o problema é que a NFL inteira tá direto com esses erros, ainda mais no Super Bowl. Até antes da formação ilegal na recepção do Foles, teve muita gente falando que teve pass interference no Alshon Jeffrey. O TD deles, eu acho que ele pisou na linha assim, aí não viram na revisão e passou direto. Eu acho que erro vai acontecer sempre, só que o ruim é ter tanto erro numa final. Eu acho que a gente não vai vir aqui chorar, a gente nunca foi de fazer dessa forma. Entendo quem até falou pra gente, bastante gente mandou mensagem falando, se fosse ao contrário iam estar falando por um mês, mas isso é assim que as coisas são. Por exemplo, eu vi notícia dos Estados Unidos, em vez de colocar que os Eagles eram campeões, eu vi a notícia que era Brady perde o terceiro Super Bowl. Então, o Patriots vende mais, a verdade é essa. A marca Patriots, a marca Tom Brady vende mais. Então, vai acontecer. A repercussão, quando for pro nosso lado, vai acontecer mais. E, infelizmente, acontece. Tem erro pros dois lados e uma hora vai ser pra eles, uma hora vai ser pra gente. Infelizmente, foi pra gente. Foi em momentos, 2 touchdowns pelo menos, de momentos decisivos, essa questão do Cooks. Mas segue o jogo. A gente podia ter jogado melhor. Acho que isso ia ser muito mais fácil do que esperar que a arbitragem resolva, faça melhor ou não. Isso é um problema que a NFL tem que resolver. Não é nem dos Patriots, não é nossa, não é de ninguém. A NFL precisa achar um jeito de fazer isso melhor. Então. Felipe, só uma coisinha sobre a arbitragem. Uma coisa que poderia ter ajudado os juízes a apitarem ali, reverterem o touchdown do Philadelphia Eagles, aquele que o jogador pisou fora na endzone, é que na conferência anual dos treinadores, dos owners, que eles sugerem novas regras, sugerem novas melhorias para a NFL, e o Belichick sempre bate na tecla para colocar uma câmera no fundo da endzone, o que facilitaria muito, mas muito a vida dos juízes, e essa proposta dele nunca passa. Isso é meio esquisito, porque a NFL tem um poderio financeiro imenso, uma das ligas mais ricas do mundo, e não quer instalar uma simples câmera no fundo da goal line da endzone. Então, é tanta coisa que envolve que não tem nem como falar assim, foi de propósito ou não. É muito isso que você falou. Os caras investem dinheiro em coisas absurdas, gastam dinheiro em coisas absurdas e não colocam uma coisa que poderia mudar, poderia fazer diferença no Super Bowl. Não é nem questão de ser Patriots ou não, quem tivesse ali. Fica injusto, né? Você terminar um jogo sabendo que teve jogada irregular, que por causa de uma câmera idiota ali no fundo da endzone poderia ter mudado a jogada.
Mas é o que é, passado, aconteceu e bora pra frente. Uma outra coisa que eu quero pôr aqui, que a gente tem que lembrar, gente, que é a questão do jogo corrido deles. A gente falou aqui do Foles que pôde trabalhar o play action, e isso foi muito porque, mais uma vez, a gente temia isso, né, Edu? A gente falou que semana passada de como que seria o Ajay e como seria o Blount, e o jogo corrido entrou, e até com big plays ali, que fazia tempo que a gente não via essas big plays acontecer tantas vezes, e no jogo aconteceram várias, né? O problema desse jogo corrido contra os Patriots é que também foram muitas jogadas longas. Quando o Blount, quando o Ajay passava ali das trincheiras, passava das linhas, cara, dificilmente caía com 2 jardas, 3 jardas. Era pra 5, 6, às vezes 10, 15, então assustava. Sempre muito espaçado, assim, a marcação. A impressão que dava quando passava das linhas, assim, parecia que demorava muito pra chegar alguém e dar o bate, né? Ou no Ajay ou no Blount. Isso também, querendo ou não, facilita muito o serviço do quarterback. A defesa começa a ficar meio confusa, mas assustou. Foi uma coisa que assustou bastante. Eu esperava que o jogo corrido dele se estabelecesse e conseguisse avançar, mas não tanto assim. Houveram algumas jogadas do Ajay e do Blount ali, uma corrida para 20 jardas, 25 jardas. Assim, faz uma diferença crucial isso num jogo, ainda mais no Super Bowl. E o que ajudou muito, a gente falou também aqui semana passada que um problema do Eagles era ceder bastante jardas depois do primeiro contato, depois da recepção ali, e isso também virou um problema para os Patriots. A gente errou, foram 11 tackles errados na defesa. McCourty, Harmon e Harrison erraram 2 cada um. O Richards, o Brown, o Roberts e o Van Noy e o Bademose erraram um tackle cada um. Isso fez bastante diferença, hein, Gabriel? Porque, pra você ter uma noção, o Blount teve 4 jardas e meia depois do contato. E o Blount batendo, e a gente sabe, é aquela questão, os caras treinaram 2 anos, 3 anos com o Blount ali e não sabe taclear o Blount ainda? Não tinha que acontecer isso com o Blount ainda mais, né? Fez muita diferença. Os corredores dos Eagles passavam, parecia que ninguém parava, tinha gente caída no chão. Foi um negócio assim quase ridículo. Foi muito estranho e a gente já tá acostumado com o Blount quebrando tackles. Quando o tackle é bom, imagina com o tackle ruim. O próprio Carlos Victor, ele mandou uma pergunta pra gente aqui. A defesa não soube dar tackle a temporada inteira ou só ontem que eles estavam errando tudo? Alguém lembra desse ano, durante a temporada? Eu lembro do ano passado, que a gente teve bastante problema, a gente fez até de dentro do campo sobre isso. Esse ano teve alguns momentos, mas não foi assim tão ridículo. Foi alguém, ou eu tô errado, alguém lembra de alguma coisa disso? Não, esse ano, salvo assim raras estações, uma partida ou outra, não foi um problema que conviveu muito com os Patriots ao longo da temporada. Só que acabou se destacando no Super Bowl esses vários erros de tackles e também mostrou um pouco da ineficiência dos jogadores de conseguirem derrubar os atletas do Philadelphia Eagles. Eu acho que não só errar o timing do tackle, mas só que com a vontade necessária, acho que isso faltou um pouco. E muito dessa questão também do clima, né? Eu acho assim, eu achei os jogadores do Eagles com muito mais vontade de ganhar o jogo em alguns momentos ali, eles acreditavam mais. A gente já vai chegar na questão Butler ali, que isso pode ter afetado um pouco na defesa, mas o tackle, perder o tackle, você chegar no cara e não derrubar, é muitas vezes da sua vontade. Tem a questão da técnica também, de você estar bem posicionado, de você fazer o tackle da forma certa ali, baixo, tal, ir nas pernas, ajuda bastante. Mas a questão também da vontade que você vai na jogada, do quanto você quer derrubar o cara ali, também ajuda, porque é meio que a vontade sua contra a vontade dele. Ele tá correndo ali de joelho alto pra dar joelhada no seu capacete mesmo, pra dar na sua cara, e você tem que derrubar ele. Então se você tá com menos ânimo, vai ser mais difícil de derrubar. Então tinha hora que parecia que sei lá, eu senti também um pouquinho disso também, de meio que uma moleza, parecia assim, em alguns momentos. Ainda nessa questão do jogo corrido, a gente pode falar do nosso lado, Edu. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a decisão que eles tiveram de ir com o White. O White liderou os snaps entre os running backs. Ele foi o running back menos produtivo no ano inteiro em corrida e eles decidiram ir com ele lá. Você acha que ficou meio que... como eu vou dizer... Eles mostraram já do começo de que eles nem acreditavam que o jogo corrido ia funcionar, então já vamos de White mesmo para ter uma opção a mais no passe aqui, sabe? Será que foi meio disso, assim? Pode ser isso.
Eu acredito também que há um certo tipo de confiança em relação ao White, como acontece com o Amendola. O White, assim como o Amendola, são dois jogadores que aparecem muito nos playoffs. A gente até colocou uma estatística no site, que a média de touchdowns do White na temporada de 0.3 nos playoffs é de 1 touchdown por jogo. Então ele é um cara que é muito mais incisivo nos playoffs, ele e o Amendola, do que na temporada regular. Então acredito que eles colocaram o White nesse Super Bowl também em termos de confiança. A produtividade dele aumenta, ele cresce muito mais nos playoffs do que na temporada regular. Acho que isso também influencia. E isso se concretizou também nesse jogo, porque por mais que o jogo corrido não foi aquele jogo que fez a diferença, que foi o nosso motor, o White, ele trabalhou ali, como eu disse, a maior parte dos snaps. Ele conseguiu 45 jardas, se eu não me engano, é o melhor jogo dele em questão de corrida na temporada inteira. Um touchdown e 4.7 jardas de média depois do contato. A gente falou das 4.5 do Blount. O White foi muito bem nisso, ele conseguiu ganhar muita jarda, que aliás é uma coisa que ele sabe fazer também depois do contato. Mas também é uma coisa ali de... Eu concordo com você, acho que pode ser que essa questão deles trazerem mais que eles confiam ali. Mas, pô, com o Lewis, que, por exemplo, a gente falou aqui da semana passada do quanto o Lewis encaixava nessa questão de médias de jardas depois do contato também. Não sei, foi a única coisa no ataque que não me entenda mal. Eu não tô ouvindo falar mal aqui da atuação do ataque, mas foi a única coisa que eu achei um pouquinho estranha ali, foi essa questão de eles irem com o White ali muito mais vezes do que com os outros jogadores. E na questão de recepção, a gente lembrou aqui que o Cooks ficou fora basicamente o jogo inteiro, e aí a gente teve um bom trabalho tanto de Hogan quanto do Amendola, quanto do Gronk, né? Os três fizeram um jogo muito bom. Por exemplo, o Gronk teve 116 jardas, 2 TDs, o Amendola 152 jardas, e o Hogan, só em bolas longas, o Hogan teve 69 jardas, foi 2 de 4. Ele assumiu meio que essa função do Cooks. De novo, a gente falou ali no começo, Arthur, conseguiram manter, né? Eles conseguiram fazer a diferença mesmo sem o Cooks. E a gente até brincou no Twitter que depois do intervalo eles começaram a usar mais o Gronk, e aí fez muita diferença, né? Pois no começo da partida o Brady não estava conseguindo encaixar muito bem o jogo com o Gronk, mas depois do intervalo só foi uma bola atrás da outra para o nosso tight end, que conseguia praticamente vencer todas as marcações de Filadélfia. E não tem o que reclamar dos nossos recebedores, fizeram uma baita partida. Tanto que Tom Brady teve 505 jardas. O único que não apareceu muito foi o Philip Dorsett, mas a gente também não esperava muito dele pelo que ele entregou ao longo da temporada. Então, assim, um jogo aéreo praticamente perfeito dos Patriots. E vale lembrar que o time não chutou nenhum punch na partida. É uma coisa assim, fora do normal. Foram 600 jardas totais, nenhum punch chutado, e mesmo assim a equipe não conseguiu sair vitoriosa. É uma coisa que eu ainda não consegui processar. E aliás, o time especial, aproveitando a sua deixa aí, foi inacreditavelmente foi um problema. É a unidade mais estável que a gente teve na temporada inteira. Se o ataque teve seus altos e baixos, se a defesa teve seus baixos e altos, vamos falar assim, os times especial, o Special Teams, trabalhou muito coeso durante o ano inteiro e veio entregar um monte de problema nesse jogo. Teve o field goal errado do Gostkowski, que ali foi erro dele mesmo, não tem como, a bola estava certinha, ele chutou totalmente torto, muito estranho o chute. No extra point errado, não achei que foi o problema do Gostkowski, foi mais o Cardona com o Allen ali, porque o Cardona me pareceu que ele soltou o snap um pouco antes da hora, o Allen não estava esperando, se complicou inteiro ali para deixar a bola pronta e tirou o ritmo inteiro do Gostkowski. E teve aquele retorno no fim também, que desesperadamente tentaram entregar, o Lewis pegou a bola, tentou entregar para o Burkhead, acabou que não deu certo, eles perderam tempo, perderam espaço de campo e não ajudou em nada no fim também. Dito isso, temos que voltar no assunto velho, que o Harris Krause pergunta aqui, se a gente acha que o Gostkowski fica. E aí eu acho aqui que até na nossa equipe aqui é um assunto que tá bem dividido, né? Arthur, eu sei que você quer que ele vaze, né? Não, pra mim não dá mais. Eu até me exaltei ali durante a cobertura do jogo no Twitter, depois que ele errou o extra point.
E pra mim o ciclo dele do New England Patriots chegou ao fim. Tanto que quando ele errou, não lembro se foi o extra point ou o field goal, focaram bem na cara de Bill Belichick, que ele soltou vários palavrões, deu ali pra ver pela leitura labial. E o que pesava contra assim, essa dispensa de Gostkowski nos últimos anos era o dead money que ele ia dar pro salary cap da equipe. Mas só que agora, se ele for dispensado em 2018, ele vai economizar 3,5 milhões na folha salarial. Por isso aí que já daria para trazer outro kicker. Então, para mim, eu acho provável que Gostkowski não jogue mais com a camisa dos Pets. Eu não acho, como eu vou dizer, eu não acho difícil. Se ele sair, eu não vou ficar assustado, não vou ficar surpreso, mas eu acho que ele acaba ficando. Acho que a questão ainda da confiança que eles têm nele, todo esse tempo junto, eu ainda acho que ele fica mais uma vez. E eu gostaria sim ainda de ver o Gostkowski pelo menos batalhando com alguém. Acho isso mais justo do que simplesmente cortar ele. Eu faria isso, eu traria alguém ali para pelo menos batalhar com ele no training camp ali, nesses momentos antes, para ver o que dá. Não acho tão justo depois de tanto tempo, parece que ele errou bastante e tal, mas simplesmente ir lá e cortar o cara, eu acho que ele merece pelo menos uma briga aí com outro jogador. Vamos ver o que eles vão fazer. É um caso interessante aí, que até a gente até quis falar de dois pontos diferentes aí, porque eu sei que são poucas pessoas que estão comigo, mas tem gente ainda que acha que o Gostkowski fica. Aí vem a questão da secundária, que a gente até deixou por último aqui pra gente emendar na questão Malcolm Butler. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos entender uma coisa. Tem um históricozinho aí desse caso Butler, que ele tava com gripe na semana, usaram o Rowe como titular nos treinos. A gente achou que por essa questão do Butler estar com a gripe, eles estavam meio que se acostumando ali com o Rowe como titular ali para ver se precisasse e tal. Aí vem o jogo, o Butler despenca de chorar ali na hora do hino e acaba virando que o jogo inteiro o Butler não participou de snap nenhum. Aliás, ele participou de um snap no Special Teams. Foi muito estranho isso. Ainda tá estranha essa história. A gente pôs um post no site até dando essa linha do tempo aí até então de tudo que tá acontecendo, o que os jogadores falaram ou não. Mas ainda tem coisa para aparecer nessa história aí, não é só isso. E tudo foi muito, muito estranho da forma que foi. A verdade é que a gente foi com essa secundária pro Super Bowl sem o Butler. Lembrando que o Butler foi o jogador que mais teve snaps na defesa inteira durante essa temporada, durante o ano inteiro. E decidiram ir sem ele. Isso gerou o quê? Temos aqui a informação de que foram 538 jardas totais cedidas pela defesa, sendo 374 no passe. Primeira coisa que me puxa aqui é o Luiz Reinaldo, que fala aqui: se o Butler tivesse jogado, a história poderia ter tomado um rumo diferente. Vocês acham que essa secundária teria jogado de uma forma diferente com o Butler? O quanto o Butler fez falta nessa história? E lembrando que teve o Brandon Browner, que é ex-jogador dos Patriots, colocou coisa no Instagram, falou que o vestiário ficou dividido. Tem tanta coisa que essa história do Butler pode ter gerado que... Como que vocês veem essa questão aí de um Butler estar dentro do campo ou não? O quanto que poderia mudar essa atuação da nossa defesa? Eu acho que o ponto de vista técnico não mudaria tanto, porque os Patriots marcaram em homem a homem o jogo inteiro, e o Butler não foi nada bem durante o ano marcando 1 contra 1. Mas eu acho que o que mais mudou foi esse ponto de vista emocional, porque querendo ou não, o Butler é um líder dentro do time e a gente teve que jogar com o Richards e mexer o Rowe e o Chung. Eu acho que isso também fez bastante efeito. Então, pra mim mudou na questão técnica, sim. Porque se a gente pensar da seguinte forma, eles sabiam ali que o Rowe é o corner do slot, até porque depois que o Jonathan Jones machucou, não tem outro cara ali, era o Rowe que era o titular do slot. Aí você tira o Rowe e coloca ele lá no outro lado como titular. Ou seja, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que trazer o Chung pra ser no slot a maioria das vezes.
O Chung no slot, quando eles precisaram de ter um linebacker, eles tiveram que trazer o Richards. Pra mim mudou, tava todo mundo atuando. O Rowe, que era o cara que mais estava atuando, vamos dizer, mais perto do que ele tá normal. E o Richards, eu nem vou falar que o Richards atuando como linebacker é algo normal. Pra mim é algo anormal. Mas pra mim o que ferrou foi mudar o Chung. A gente falou aqui semana passada o quanto o Chung era importante nesse time. E tirar o Butler ferrou o jogo do Chung pra mim. Tanto que, ó, se a gente vai pegar aqui os números, o Richards foi o Richards. Ele cedeu 3 de 3 passes pra 81 jardas. Rowe também foi aquela maravilha que, aliás, eu puxei semana passada aqui que eu tava preocupado com o Rowe e mal sabia eu que ele seria o corner 2. 6 de 9 pra 79 jardas. E o Chung cedeu 5 de 7 pra 70 jardas. Pra mim, o que ferrou foi mudar o Chung de função dele, de ter que usar ele de outra forma, e que aconteceu disso tudo, de pôr o Richards ali e na hora de machucar pôr um Bademose. Pra mim, afetou tecnicamente, sim, a defesa. Mudou a forma que a defesa joga, mudou a forma que eles estão acostumados, que eles não fizeram isso o ano inteiro, porque o Butler tava sempre lá. Não sei, cara, eu acho que tecnicamente afetou sim essa defesa dos Patriots. Então, é difícil dizer se o Butler faria uma diferença substancial no jogo, mas na minha opinião faria. Não dá pra dizer que com ele a gente venceria ou algo do tipo, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que ele poderia dificultar um pouco mais o serviço do Nick Foles, né? Eu tava até vendo uma entrevista do Eric Mangini, um treinador que trabalhou com o Bill Belichick no começo do século, conquistou os 3 Super Bowls com os Patriots também. Ele tava dizendo que quando você faz uma mudança dessa assim, repentina de uma hora pra outra, porque o Butler parece que foi avisado que não seria titular antes do início do jogo, faz uma diferença quando você tá dentro do campo, assim, até em termos de confiança. O pessoal que tá jogando junto, que tá jogando ao redor do Butler ali também, não tem tanta confiança quanto você teria no Butler, porque o Butler, querendo ou não, jogou 98% dos snaps da temporada. Então quando você tá acostumado a jogar com um cara e depois vem outro pra substituir, de uma hora pra outra, em um Super Bowl, faz uma diferença, querendo ou não. Exato. Ó, deixa eu te cortar pra lembrar uma coisa. Quando teve o ano passado a gente falou disso, de quando o Rowe chegou, ele deu entrevista disso nessa off-season, de o quanto ele demorou pra se encaixar na defesa dos Patriots. Ele que é um corner, veio pra ser corner, mas o quanto ele demorou pra realmente se encaixar, pra entender como tudo funcionava, simplesmente pelo fato de ter uma troca, de estar numa defesa diferente, de estar jogando com outros jogadores. Aí você tira o seu cara, como você lembrou, de 98% do snap, o cara que você sabe que ele vai estar ali todo momento, e você mexe essa posição, você troca jogadores de lugar, um cara que está acostumado a sair mais pra dentro, vai jogar mais pra fora. Isso pra mim afetou. Se afetou um cara durante uma temporada, se ele demorou uma temporada inteira pra ele se ajustar, imagina esses caras que tiveram que trabalhar de um jeito diferente num último jogo com o emocional que tem um Super Bowl em cima. É exatamente isso. Foi isso que o Eric Mangini disse. Ainda mais quando você vai fazer algumas coberturas, algumas jogadas, que você precisa da confiança do cara ali do lado. Por exemplo, você vai fazer uma marcação em zona, você precisa confiar que o cara do seu lado ali, ele vai estar cobrindo aquele pedaço do campo. E problema de falha de comunicação foi uma coisa que a gente bateu aqui na tecla no começo da temporada. Os Patriots não estavam conseguindo se comunicar muito bem em campo, que estavam batendo a cabeça os defensores e tudo mais. Parece que o Bill Belichick deixou isso pra lá e não lembrou disso, que a comunicação importa muito, ainda mais uma defesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Tirou o Butler de 98% dos snaps, você coloca outro cara ali, a defesa sente isso. Você não sabe se você pode contar mesmo com aquele cara, certeza. De repente com o Butler você nem olharia pro lado, você saberia que o Butler ia fazer a função dele ali, tranquilo. E talvez nem é fazer ou não a função, mas você sabe que o Butler vai estar lá. Você sabe que essa é a função do Butler, então você não precisa ir lá cobrir, porque quem faz isso é o Butler. Aí a partir do momento que você não tá com o Butler e você tá com o Bademose, desculpa, mas ninguém vai falar isso, mas se você tá num jogo e você tem um Butler dentro de campo, e os caras tiram o Butler e colocam o Bademose, você vai ficar preocupado com o Bademose, cara. Desculpa, mas essa é a verdade. Por melhor que ele possa jogar, mas você vai falar, caramba, é o Bademose, não é o Butler. Vai acontecer. E você com essa preocupação, você que tá lá dentro de campo com essa preocupação, você olha e fala assim, pô, é o Bademose, não é o Butler, você também presta atenção um pouco na função do Bademose. E aí você afrouxa a sua. Exato. Porque você não tá focado no que você tem que fazer ali, você também tá preocupado no cara do lado.
e aí você não faz nem a sua função e nem a do cara do lado. E aí, né, fica melhor pro Foles, que tá lançando a bola, fica melhor pro Zach Ertz, que tá passando ali. E eu acho que, o Bill Belichick foi muito mal nessa escolha aí. Não sei o que aconteceu, acho que uma história vai aparecer, mas acho que na performance da defesa, isso fez muita diferença. Eu tô batendo na tecla desde que esse negócio aconteceu. Pra mim, tem coisa pra aparecer ainda. Pra mim, a gente não sabe de tudo ainda. Eu não consigo entender o motivo, se esse realmente é se foi isso aí de simplesmente os caras, o Butler não vai estar mais aqui, a gente não quer mais o Butler. Não faz lógica. Porque se fosse pra ser assim, os caras tinham ter usado, tinham feito com ele o que fizeram com o Garoppolo, tinham se livrado dele na hora pra pegar outro jogador, pra pegar outra coisa. Sei lá, se a questão fosse o Butler não é necessário mais nesse time, não ia acontecer no último jogo no Super Bowl. Pra mim tem mais coisa assim, pra mim ninguém é maluco ao ponto, ou orgulhoso ao ponto de simplesmente falar, eu vou te deixar de fora porque a gente não quer mais você aqui. No último jogo, pra um jogo pra ganhar título. Não, e se você analisar o ponto que levou até o Super Bowl 52, no Super Bowl 49, Bill Belichick bancou, e a comissão de defesa ali, né, os coordenadores, bancou o Butler, que era novato, não draftado, no último minuto ali contra o Russell Wilson, podendo decidir o Super Bowl 49 e colocar o Butler em campo. Sabe, confiaram no Butler, faltando 1 minuto para acabar o Super Bowl 49. Da história que todo mundo conhece e tal. A gente não pode esquecer que antes da interceptação ele desviou o passe do Jermaine Kearse lá no 5º andar. Então assim, é um cara que fez jogadas no Super Bowl 49 e aí se consolidou como cornerback dos Patriots, jogou 98% dos snaps da temporada, então ele vem numa crescente muito grande. No Super Bowl 49 você confiou nele no último minuto. E aí quando chega no Super Bowl 52 você não coloca ele em nenhum snap defensivo em 60 minutos. Tem coisa aí. Pra mim eu acho que o Butler, nessa história, por enquanto, o Butler tá de mocinho, tá de vítima. É o Belichick que tá parecendo que é o carrasco, que não quis, que foi orgulhoso. Mas pra mim, ninguém é maluco nesse ponto. Pra mim, o Butler não é mocinho nessa história, não é vítima nessa história. Não estou aqui defendendo só o Belichick. A gente já veio bater no Belichick várias vezes, principalmente por causa dessa coisa de orgulho dele. Mas pra mim, o Butler fez alguma coisa. Tem coisa do Butler aí nessa história e a gente até colocou no Twitter e no Facebook, lembrando a galera. O Belichick é muito de segurar as coisas. O Belichick, quando um jogador faz a maior merda que ele pode fazer no jogo, chega na entrevista, o Belichick fala: foi erro da gente, a gente tinha que ter treinado melhor, eu tinha que ter treinado melhor meu time. O Belichick é sempre de puxar as coisas pra ele. Ele nunca é de ir lá e apontar dedo pra ninguém. Só pra fazer um adendo aqui, também não tô dizendo crucificando o Belichick e colocando o Butler assim como o cara que é o herói. Não, o que eu tô dizendo é, nessa segunda-feira de gravação, com as informações que a gente tem, a gente faz o comentário. Tem coisa aí que não saiu ainda, que não saiu na mídia, sabe? O Belichick não faria isso simplesmente por orgulho. Você não vai jogar esse último jogo aqui de punição e daí você vai pro outro time e tchau. Acho que tem coisa que vai aparecer aí que a gente não sabe ainda. Eu tenho 2 versões pra essa questão de Malcolm Butler. A primeira se baseando no que Bill Belichick e Matt Patricia falaram, de que na entrevista pós-jogo eles disseram que Butler ficou fora por opção técnica e opção tática, que não se encaixava nos pacotes da equipe para a partida contra o Philadelphia Eagles. E minha opinião sobre essa fala dos nossos técnicos é a seguinte: se foi por isso mesmo, foi um dos erros mais absurdos da carreira de Bill Belichick como treinador. Porque Malcolm Butler, como o Edu bem frisou, tem uma belíssima história com o New England Patriots. Ele deu um Super Bowl pra gente. Ele teve uma temporada passada sensacional, que levou a gente pro Super Bowl novamente. Jogou quase todos os snaps nesse ano para ir pro banco de reservas no Super Bowl. É uma coisa assim inacreditável. Chega até a parecer uma sacanagem da comissão técnica com ele. Então, e além do mais disso, porque ele foi avisado minutos antes do jogo que iria ser reserva, que iria começar a partida na sideline. E os Patriots, se já tivessem planejado de não jogar, de não ter o Butler na partida, por que não colocou ele como inativo? Trazia o David Harris para jogar como linebacker, o próprio Kenny Britt para ser uma opção na red zone, ou até qualquer jogador de special teams que
pelo menos contribuíssem na partida, porque não faz nenhum sentido você deixar o Butler em pé, congelado a partida toda na sideline, com o capacete na mão e vendo o jogo transcorrer. É uma decisão assim absurda, e se foi por isso mesmo, é muito questionável o que o Bill Belichick fez. E minha outra versão é que, assim, o que eu acho mais provável de ter acontecido é que aconteceu algum fato muito, mas muito forte para Malcolm Butler ter começado a partida e ficado lá toda no banco de reservas. Ali nos últimos minutos da partida ou até no decorrer da semana, ele pode ter aprontado pode, sei lá, ter ocorrido algum fato que a gente, na verdade, provavelmente a gente nunca vai saber o que ocorreu, porque os Patriots são um time muito fechado, mas eu me recuso a acreditar que o Malcolm Butler ficou fora do Super Bowl 52 por motivos técnicos / táticos. Eu acredito que ele ficou de fora foi por algum problema que a gente possivelmente nunca vai saber o que ocorreu. Queria puxar também do Gilmore, que no meio dessa secundária horrível a gente acaba nem falando de quem foi bem. O Gilmore teve 3 passes cedidos para 19 jardas. O que eu não entendi foi por que a gente não começou desde o início com ele marcando o Alshon Jeffrey. Quando ele começou a marcar o Alshon Jeffrey piorou um pouco na partida. O cara é padrinho de casamento, são amigos, eram colegas, e tu não bota ele, deixa o Rowe em cima do Alshon Jeffrey, que é o melhor wide receiver dos Eagles. Também o que eu queria ressaltar é que nos 3 jogos de playoff, o Gilmore cedeu 4 recepções em 15 targets. Isso é um número absurdo para apenas 55 jardas. E ele desviou 6 passes, incluindo aquele do fourth down contra os Jaguars. Então eu acho que a gente tem que elogiar mais o Gilmore, que foi tão crucificado durante a temporada. Só complementando rapidamente o que o Gabriel falou, um ponto interessante é de não ter colocado o Gilmore logo em cima do Jeffrey no começo da partida, e para mim esse seria outro erro de Bill Belichick no comando ali do jogo, porque não faz nenhum sentido você pagar $40 milhões garantidos para um cornerback e chegar na final do campeonato e botar Stephon Gilmore para marcar Torrey Smith, o terceiro wide receiver do Philadelphia Eagles. Isso não faz sentido algum, e até porque Gilmore, como o Gabriel bem disse, tem todo esse histórico com o Jeffrey. A questão do Gilmore, o Gilmore tem que dar um high five aqui, porque a gente bancou aqui nesse podcast a temporada inteira o Gilmore, e ele provou nos playoffs o quanto ele jogou bem. Acaba que toda essa história de Butler e o problema que a secundária gerou acabou até que apagando um pouco a ótima performance que o Gilmore teve nos playoffs e nesse Super Bowl, como vocês bem lembraram. Bom, virando a página aqui, pra gente já começar a pensar em futuro, pensar em 2018, temos aí já a primeira notícia oficial, que é a saída do Matt Patricia. Nessa segunda-feira já foi anunciado, os Lions já anunciaram oficialmente o Matt Patricia como head coach deles, como a gente já imaginava. E aí a questão agora é de quem que os Patriots vão anunciar para a vaga dele. Até então tinha a história do Brian Flores, que até então era o principal candidato. Tinha até o perigo dele ir para Arizona, tal, que tinha toda essa história. E aí apareceu agora, a partir de hoje, começou a aparecer a questão forte do Greg Schiano, que é ele... Nas últimas 2 temporadas ele atuou como coordenador defensivo de Ohio State, lá no college. Ele é um coordenador defensivo, mas ele é meio que um guru também do head coach, assim. Ele tem os dois meio que trabalham juntos ali como head coach também. E ele é muito próximo do Bill Belichick, tem até com a família mesmo. O Schiano tem alguns casos aí que já aconteceram. A gente está preparando um material sobre o Schiano, se realmente for ele, pra gente soltar. A gente deve vir falar aqui também no podcast, se a gente conseguir informações legais, tal, que valha um programa. A gente provavelmente vai vir fazer um programa sobre essa questão dos coordenadores, não ficar só em texto. Mas falta agora a gente ainda definirem na verdade, se vai ser o Flores, se vai ser o Schiano, quem que vai acontecer ali. Uma questão que eu acho que é uma boa, que eu não sei se vocês concordam comigo, é que, assim,
a gente, por mais que o Matt Patricia merece todo o respeito que a gente possa ter, ele teve os problemas dele, a gente teve momentos de glória e momentos de raiva com o Matt Patricia. Quem nunca xingou o Matt Patricia não é torcedor dos Patriots, mas ele fez um trabalho muito bom durante todo esse tempo. A gente não pode esquecer que esse time chegou em Super Bowl várias vezes, por mais problemas que tenha tido, mas eu acho que principalmente na defesa tá na hora de ter uma mudança. Parece que faz anos já que a gente vem vindo problemas, os mesmos problemas, esse negócio de tackles, uns linebackers que são estranhos, algumas decisões estranhas, algumas formações estranhas. Eu acho que tá na hora da gente dar uma renovada mesmo, de trazer um cara novo, de repente trazer uma ideia diferente, tentar alguma coisa diferente. Eu não estou tão triste com a saída do Matt Patricia. Fico triste pela história que ele tem nos Patriots, mas acho que tá na hora de renovar. Alguém concorda? Sim, eu concordo com você. Para mim é uma mexida assim, positiva para o time. Claro, sim, agradecer Matt Patricia pelos serviços prestados. Muito verdade que ele tirou vários leites de pedra durante essa caminhada por New England e conseguiu levar a gente pro Super Bowl várias vezes. Mas para mim é um momento certo de mudar, porque sinceramente eu não lembro da última vez que os Patriots contrataram um coach para defesa, seja de linebacker, defensive line, safety, eu não lembro. Para mim, todo mundo chegando de dentro, quem já estava ali em outras posições acabou se modificando para outros setores. Então eu vejo se for o Schiano mesmo que chegue, eu vejo como positivo isso, tentar dar uma mexida na cara da defesa patriota. Do outro lado tem a questão do McDaniels, que aí tá uma história meio maluca aí, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando aqui, porque tava certo, o McDaniels vai pro Colts, aí no domingo do Super Bowl começou a sair rumor de que talvez o McDaniels fique, que talvez ele não é tão certo que ele saia. Na segunda de manhã todo mundo começou a falar que não, sai sim. Na segunda tarde já voltou a gente falar que não, ele não sai. Até onde a gente entende, ele vai sim. Como eu falei, lembrei lá no começo, se quando você estiver ouvindo isso já tiver resolvido, pedimos desculpa, mas pra mim, até onde a gente viu, tudo indica que o McDaniels vai sim pra Indianapolis, vai pros Colts. E aí quem deve, o grande candidato aí para assumir é o Chad O'Shea, que é o coach de wide receivers hoje dos Patriots. Aí pra mim, Gabriel, aí eu já sinto um pouquinho mais, porque também a gente teve os nossos momentos de ódio e de amor com o McDaniels, mas eu acho que essa química McDaniels e Brady é muito forte. A gente acabou de falar aqui um jogo de Super Bowl sem Cooks, sem Edelman, e os caras fazem 33 pontos numa defesa que cedeu 18 de média, 500 jardas. Perder o McDaniels pra mim vai fazer mais diferença, eu vou sentir mais, vai doer mais nessa questão de se de verdade ele for, que é o que deve acontecer. Pra mim, perder o McDaniels seria um grande problema pra gente, porque ele é um dos gênios ofensivos da liga. Seria mais ou menos o que aconteceu com o Falcons, com o Kyle Shanahan, claro que nas suas proporções, né? E ele tem muito entrosamento com o Brady, as trick plays que ele desenha são excelentes, então seria uma grande perda mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o O'Shea, ele é o responsável pela red zone do ataque, do mesmo jeito que o Flores é responsável pela red zone da defesa. E a red zone do nosso ataque não é tão forte, pelo menos esse ano não foi tão forte, teve seus altos e baixos. Acho que vai ser sim um desafio grande se a gente perder o McDaniels para encaixar. Aí, como o Arthur lembrou de que na defesa é uma boa trazer alguém de fora, a gente falou aqui desses negócios de novas ideias, aí eu já gosto mais de manter um cara ali de dentro no ataque, se a gente realmente não tiver o McDaniels, para meio que é um cara que já sabe como funcionam as coisas, não ser um cara que venha com ideias tão malucas, que venha querer mudar algumas coisas, porque é um ataque que funciona e a gente sabe que o ano que vem, com a volta de Edelman e tudo que tem para acontecer aí, tem tudo para continuar funcionando muito bem esse ataque. Então eu já gosto mais dessa questão de que se o McDaniels sair mesmo, assumir um cara dali de dentro. Na defesa, ao contrário. Na defesa eu já gosto mais da ideia de vir um cara de fora com ideias novas, com formações novas, que acho que a gente precisa de uma renovação.
Pra gente terminar aqui e não deixar de falar o que a gente sabe que vocês querem ouvir, necessidades, pensar um pouquinho mais 2018, vamos falar aqui de qual pra gente é a nossa maior necessidade de posição nesse momento. Lembrando que é sempre complicado falar neste momento de necessidade, porque ainda tem a free agency para acontecer, ainda jogadores vão sair, jogadores vão entrar, até chegar no draft e tal. Então muita coisa pode mexer aí, um buraco que não é tão grande pode ficar maior com a saída de alguém importante, por exemplo. Então, mas nesse momento aqui, pós-Super Bowl, pós-derrota, a gente pode falar das grandes necessidades. E pra gente aqui, é até curioso, eu, Arthur, Gabriel, Edu e Sidney, pra nós 5, a necessidade é a mesma, que é um linebacker, um outside linebacker, um cara que vá pro pass rush, um cara que ajude na cobertura, que é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu venho falando há 3 anos, acho que desde quando a gente começou o Patriotas, pra mim é a grande necessidade desse time, e agora esse ano ficou bem marcante que falta muito, falta um talento ali para ajudar um Hightower, o próprio Hightower que tá sempre se machucando, falta talento nesse meio de campo, né, Arthur? Sem sombra de dúvidas, nossa maior prioridade na free agency, no draft, que seria bom também trazer um jogador mais jovem para poder ter mais tempo de time, ter mais saúde, assim, vamos dizer, porque alguém tem que ajudar o Hightower. Para mim, quando a gente perdeu o Donta ali na metade da temporada, metade pro início da temporada, foi uma baixa incomparável, até assim, até meio que fazendo uma equivalência com a de Julian Edelman pro ataque. A perda de Hightower pra defesa é assim, insubstituível, porque além de ser o capitão, pra mim é o melhor jogador da unidade, então perdê-lo foi bastante complicado. E a gente não pode dar chance novamente para ficar sem um linebacker elite no time, porque como você disse, Felipe, o Donta sofre muito, mas muito mesmo com lesão, e não é nenhuma garantia que ele vai passar 2018 todo saudável. Então trazer um linebacker é prioridade nessa off-season. Edu, pra você, seria free agent, um cara mais experiente, ou seria draft? Putz, difícil essa. Olha, cara, eu acho assim, se der pra gente pegar um jovem e moldá-lo no nosso sistema, eu preferiria. Mas se não der, que seja free agent. Um cara que eu senti muita falta, principalmente essa temporada e até no Super Bowl, assim, em termos de pressão, foi o Chandler Jones. O Chandler Jones essa temporada teve 17 sacks. É um outside linebacker também que, pelo menos pra mim, é um cara que eu queria, não de volta, mas se tivesse um jogador que faria a mesma função dele assim, mais ou menos, isso me agradaria muito. Ele chegou em New England, né? Ele foi draftado pelos Patriots. Então não teria problema em ser pelo draft, não. Mas seria um jogador mais ou menos no formato do Chandler Jones mesmo. E você, Gabriel, free agent ou draft? Pra mim, eu iria de draft. Eu prefiro um jogador mais novo, um cara assim, pra dar um sangue novo no nosso time. Interessante. Eu iria de free agent, por causa da seguinte questão. Eu acho que é uma necessidade de agora, não é uma necessidade só de futuro, é uma necessidade de hoje. Então eu traria um cara com experiência pra chegar e fazer a diferença. Não trazer um Harris, que o cara fica inativo 200 jogos, mas trazer um cara de verdade que chega e vire um linebacker, que eu acho que é uma necessidade que precisa de hoje. E eu esperaria, daria mais um ano para ver o Harvey Land. Acho que eles, toda essa questão de que ele sofreu, do acidente que ele teve, ele não teve como ter uma temporada dele, a temporada dele não aconteceu. Talvez se sobrar ali um meio para baixo do draft, também traria um outro ali se tiver um cara interessante. Mas eu iria na free agent, eu traria um cara para ser jogador mesmo, para chegar e a gente saber que vai fazer, que vai jogar como linebacker, que vai ser a dupla do Hightower, que a gente tem pelo menos um ano de linebacker bem montado ali. E aí trabalho com o Harvey Land, o próprio Van Noy é um cara que vem crescendo bastante, daria tempo também para ele entrar na rotação, o próprio McClellan que tem para voltar. Eu acho que tem jogadores ali pra gente sentir um pouquinho do que eles vão acontecer. O que eu acho que não tem é um jogador que entre agora e faça a diferença. Então pra mim eu traria um cara mais de experiência, um linebacker, um outside linebacker de mais experiência nesse momento. A questão do Harrison poderia ser interessante ele ficar, mas eu não acho que ele é o cara que tá ali pra jogar a temporada inteira. Eu traria um jovem experiente, vamos dizer assim, mais ou menos como que eles fizeram com o Cook, sabe? Um cara que não é draft, mas é um cara que é novo, que tem tempo, tem milhagem aí pra andar nele,
mas ele tem experiência já e impacta dentro de campo. Esse seria o meu linebacker que eu traria nesse momento para a próxima temporada. Assim, só para complementar aqui esse assunto de linebacker, porque a gente que teve Gerald Mayo, Jamie Collins e Donta Hightower juntos titulares na temporada de 2014, se contentar com Elando Roberts, Kyle Van Noy e Marquise Flowers é muito, muito pouco. Então, e é muito perigoso você ir trazer por exemplo, se for pra escolher só no draft pra mim, o cara pode não vingar. Eu traria um cara que vingue, que a gente sabe que vai resolver. Pra mim é um problema de hoje, é um problema de 3 anos atrás. Então, pra mim, realmente, a gente precisa, sim, de um linebacker. Lembrando que há 3 anos atrás, pra mim, quando eu falava, era assim, o draft, era trazer um cara no draft, pra agora ele tá sendo o nosso titular. Mas já que não veio, chegou a hora, desculpem o termo, mas a água bateu na bunda. Então, um inexperiente, eu não sei não se pode fazer a diferença. Pra mim seria, assim, um jovem, mas já free agent, que chegue e faça diferença nessa defesa, no meio da defesa. Bom, então é o seguinte, lembrando, a gente vai voltar. Agora o ritmo diminui um pouco, porque a gente também merece descansar um pouquinho. O próprio ritmo do site, o ritmo do podcast vai dar uma diminuída. Para quem já tá com a gente faz tempo, sabe como é que funciona. A gente vai aqui, normalmente agora a média vai ser semana sim, semana não de podcast. Então a próximo programa a gente vem para detalhar mais essas necessidades, pra gente passar meio que posição por posição, vendo quem que pode sair, quem que pode ficar, quem que pode entrar. Aí começa a gente fazer um programa mais rico dessas necessidades já no próximo programa. E aí a gente vai vir falar de free agent que vai chegar, de draft, e a gente emenda todo nessa história de off-season. Obrigado a todo mundo, mais um ano. A gente basicamente é feliz ano novo pra gente, né? Agora que o ano começa, acabou a temporada da NFL, a gente começa a partir dessa segunda-feira, 2018 pra gente. Então, feliz ano novo pra todo mundo. Obrigado a toda a audiência, todo o apoio, as mensagens. A gente vem nos últimos programas aqui lembrando disso, mas nunca é demais lembrar tudo isso que vem acontecendo com a gente, com o podcast Patriotas, com o projeto inteiro. Desculpem aí esse clima mais down que a gente tá nesse programa, mas não tem como, perder é muito ruim, marca muito, não tinha nem muito porque também a gente vem muito feliz aqui nesse programa. E um recadinho para todo mundo, a gente vai abrir vagas no Patriotas para esse ano, vai abrir, a gente quer aumentar a equipe, tem algumas coisas novas que a gente quer fazer, então se você tem interesse, a gente recebe sempre mensagem de gente que quer fazer parte do Patriotas, fica atento aí nessa off-season, já é para acontecer, já nos próximos dias a gente vai começar a falar disso, pra gente procurar e encontrar um novo, não só o Henrique não tá escrevendo ainda, então ele não pode fazer tanta diferença, mas a gente vai atrás de alguém sim, então se você tem interesse, já fique pronto aí, que a gente vai anunciar em breve para colocar mais gente aqui no nosso Patriotas para 2018. Arthur, Edu, Gabriel, deem aí o seu tchau e obrigado a todo mundo mais uma vez e bora para 2018, bora para essa off-season que tem tudo para ser maluca. Bom, como disse Bill Belichick ano passado, a gente já está 6 semanas atrasado na preparação do que os outros times da liga. É verdade. Então, galera, muito obrigado pelo suporte durante toda a temporada, pela mensagem de vocês nas nossas redes sociais, comentando nossos posts, elogiando nosso trabalho e também criticando, porque todas as críticas sempre são bem-vindas. E é isso, a gente espera que vocês continuem com a gente, continuem confiando no projeto, porque com certeza ele voltará em 2018. Pois é, sair agora desse clima de futebol americano um pouquinho, nossa, o fluxo de notícias, de mensagens, de post de janeiro e fevereiro aí é bem intenso, e agora dá uma relaxada um pouquinho, mas a gente continua por aí, firme e forte e maiores do que nunca aí, e Go Pets, vamos aí. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout.
If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American